Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Deontologia e Legislação Farmacêutica. Hoje nós iremos falar sobre a Portaria 344 de 1998 e a RDC 20 de 2011, bem como as suas atualizações. Tanto a portaria quanto a RDC, por mais que elas tenham, né, a sua primeira vigência nessas datas, elas passam por um processo de atualização. Como assim, professor? Por exemplo, dentro da portaria 344, a gente tem a notificação de receita B2, que é a dos anorexígenos, né? Como, por exemplo, a sibutramina. Acredito que todo mundo já ouviu falar da sibutramina. Por mais que a portaria seja de 98, a gente, relacionada à sibutramina, a gente já teve várias atualizações. Bem como a RDC 20 de 2011, a gente teve uma atualização agora em 2021. Então, vocês vão ver que são situações e atualizações que nós iremos apresentar aqui para vocês e que o farmacêutico eles precisam estar sempre atualizados. Então, vamos lá. Esse é um assunto que acontece em muitos detalhes, a gente se prende a muitos detalhes, mas é importante quem vai vivenciar tanto a farmácia comunitária quanto a unidade básica, por mais que dentro do município tenha suas portarias próprias, não foge muito da portaria 344, ok? Primeiro, a gente precisa saber por que que esses medicamentos, eles são controlados. Falando sobre a portaria 344 especificamente, depois eu falo sobre a RDC 20. A portaria 344, ela fala sobre os medicamentos psicotrópicos. E por que controlá-los? Porque são os medicamentos que estão agindo no sistema nervoso central. Quando a gente fala que age no sistema nervoso central, a gente sabe que são medicamentos que podem causar dependência. E aí, se o uso fosse livre, a gente teria sérios problemas em relação à dependência, à tolerância desses medicamentos. Esses são os medicamentos que têm muito ainda participação em relação aos tráficos de drogas. A maioria dos traficantes, né, eles precisam de determinados medicamentos da portaria 344 para juntar com as suas substâncias. Por exemplo, o Boa Noite Cinderela. O Boa Noite Cinderela, ele faz, entre as suas substâncias, existe um medicamento da portaria 344, que é um ansiolítico, certo? E assim vai. A gente, quando estava vendo a resolução do Código de Ética, a gente viu que vários farmacêuticos, né, que infringem o Código de Ética é por conta desses medicamentos controlados, certo? A gente precisa controlar também, porque ela previne o uso indevido desses medicamentos. Como assim, professor? A gente sabe que hoje o mundo é ansioso, hoje o mundo é depressivo, as pessoas, né? Que fazem parte desse mundo que a gente vive. E aí precisa de uma consulta, precisa de uma prescrição para utilizar esses medicamentos. Se não fosse isso, qualquer pessoa que se sentir um pouquinho ansiosa já iria na farmácia e compraria sem prescrição médica. Então, ele é necessário controle para prevenir o uso indevido desses medicamentos. Outra coisa, é preciso controlar para repreender a produção não autorizada. Como assim, professor? Se não é o que eu digo, teria uma produção exacerbada, uma venda exacerbada, e aí a gente não teria o controle em relação ao uso desses medicamentos. E alguns apresentam baixo índice terapêutico. Professor, o que é isso? Baixo índice terapêutico. É que a dose, ela seria pequena, né? E que a comparação de uma dose que é usual para a dose tóxica
seria muito pequena. Então, correria o risco, né, de intoxicação por esses medicamentos. É o que eu sempre digo. Se você utilizar um anticonvulsivante que está dentro da portaria 344, você aumentando a dose, você já pode, né, ter uma insuficiência respiratória, um coma e muitas vezes até mesmo a morte. Então, a gente precisa ter um controle em relação a essas substâncias, tá ok? Vamos lá. E por que controlar a RDC-20? O que é que fala a RDC-20? Gente, a RDC-20 é a dos antimicrobianos, dos antibióticos. Professor, e para que controlar? Né? É, se a gente não controlasse, a gente teria um uso irracional de antibióticos. Por mais que a gente saiba, né, que o controle do psicotrópico realmente tenta-se ao pé da letra ser bem controlado, a do antibiótico ainda não é assim. Ainda existem muitas pessoas e muitas farmácias que conseguem vender sem prescrição médica. Só que o que é que corre o risco? O risco de resistência bacteriana. Por isso que é exigido que a portaria, que a RDC 20 seja bastante controlada, o uso desses antibióticos seja bastante controlado, ok? E aí, na portaria 344, depois a gente volta para a resolução dos antimicrobianos. É o seguinte, ele é dividido em capítulos, e no capítulo 1, que a gente não falou aqui, mas existe na portaria, ela fala sobre os conceitos, né? O que é farmácia, o que é drogaria, o que é psicotrópico, o que é psicoativo. Ele fala no capítulo 1 de todos os conceitos que são necessários para o entendimento. Mas aí eu vou focar no que realmente a gente vai discutir aqui, porque é um momento de revisão. No capítulo 2 ele fala da autorização. Eu falei para vocês, quando a gente estava vendo a RDC 44, que tudo precisa solicitar autorização junto à vigilância sanitária. E aí existe a autorização de funcionamento e tem a autorização especial. O que seria essa autorização especial? É se caso, na minha farmácia ou drogaria, eu fosse vender os medicamentos controlados. Aí eu precisaria solicitar, junto à Vigilância Sanitária Municipal, a autorização para vender esses medicamentos. Que aí entra outro padrão. Eu precisaria de um armário com chave, que ficasse a chave no poder do farmacêutico, entre outras situações que precisaria ver se aquela farmácia estaria apta para vender esses medicamentos. Aí eu solicito junto à minha vigilância municipal, o que é que acontece? A vigilância vai lá, faz a inspeção do local, emite um parecer e encaminha esse relatório para a Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, certo? Ele encaminha esse relatório. E quem vai emitir o certificado de autorização é a Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, ou seja, a vigilância local faz a inspeção, emite um parecer e encaminha para a vigilância do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, lá, a sua secretaria, vai emitir um certificado de autorização especial para a empresa e informa a autoridade local que esse estabelecimento realmente está apto à venda dessas substâncias. E realmente, quem concede essa autorização não é a vigilância local, é o Ministério da Saúde. Isso é um ente federal, certo? Para vocês verem como o controle é rigoroso, ok? E do transporte. Eu quero saber o que é que diz do transporte. Professor, eu quero viajar e uso medicamentos controlados. Como é que eu faço? Gente, é vedado o transporte por pessoa física quando da chegada ou da saída do país em viagem internacional sem a cópia da prescrição. Portanto, se você for realizar uma viagem internacional, você pode sim levar seus medicamentos, porque não pode parar o tratamento, mas precisa ter uma cópia da prescrição médica para comprovar o uso dessas substâncias sob prescrição, para não ter nenhum perigo de associar a tráfico de droga. Outra situação, é vedada a dispensação, o comércio e a importação
por sistema de reembolso postal e aéreo, e por oferta através de outros meios de comunicação, mesmo com a receita médica. Por exemplo, eu vou mandar esse medicamento para o Brasil porque minha sobrinha, minha filha está utilizando esses medicamentos. Pode? Não pode. Mesmo com a prescrição. A única situação que pode é a pessoa que utiliza tá levando uma quantidade, claro, para uso, não é uma quantidade exagerada, e que ele use apresente a cópia da prescrição. Se for qualquer outra situação, não pode, ok? E um outro capítulo é o capítulo 5 que ele mostra as notificações de receita. Vocês precisam entender qual é a diferença da receita para a notificação de receita. A receita de controle especial é aquela que a gente vê, né? Branquinha, a gente vê com bem mais frequência. A branquinha, com o nome lá, receituário de controle especial, na parte superior, os dados do prescritor. Aqui no centro, os dados do paciente e as linhas para prescrição, né? Para o nome dos medicamentos. E lá embaixo tem a informaçãozinha dos dados do comprador. Porque não necessariamente o paciente vai ser o comprador. E a farmácia precisa saber quem comprou. E não só do paciente, certo? Se o paciente e o comprador for o mesmo, ótimo. Mas às vezes não é. E a notificação de receita? A notificação de receita é aquele tipo talunário que, para ter notificação de receita, precisa fazer uma solicitação também junto à vigilância sanitária. O receituário de controle especial, não. Eu, né, como prescritor, posso imprimir a minha, a minha receita. Já a notificação, não. Eu preciso solicitar a vigilância sanitária, ela me emite uma numeração e eu, junto com uma gráfica que é responsável por a emissão dessas notificações, faz todo o processo de impressão junto à numeração emitida pela vigilância. Existem 5 tipos de notificação, ou 4 tipos, melhor. A notificação A, que é o talonáriozinho amarelo, onde dentro da lista da A tem a A1, a A2 e a A3. Que tipo de substâncias são essas? Os entorpecentes na A1 e na A2. O que são os entorpecentes? São os opioides. Para vocês, pode ser que esses termos ainda não sejam tão familiarizados que vocês não viram farmacologia ainda. Mas eu vou dizer exemplos. Morfina, codeína, são esses medicamentos que a gente considera opioides, certo? E a A3 é o psicotrópico. Que tipo de medicamento inclui esse aí? O metilfenidato, a famosa Ritalina, encontra-se dentro da lista A3, certo? Partiu da notificação de receita A, a gente vai ver individualmente cada uma delas, certo? A notificação de receita B. Existe dentro da notificação de receita B 2 tipos, a B1 e a B2. Que cor é essa notificação? Eu acredito que dessas notificações, a mais familiar para todos vocês é a B, porque é a mais comum. A B1, gente, ela é a dos ansiolíticos, por exemplo, clonazepam, diazepam, lorazepam, bromazepam, são todos esses ansiolíticos da classe dos benzodiazepínicos. E a B2, professora? A B2 é dos anorexígenos. Sibutramina, fepramona, são esses medicamentos que estão dentro da B2. Todos eles são de notificaçãozinha azul. Cuidado. Eu sempre digo cuidado, por quê? Porque na B1 vem lá em cima só notificação B. Aí eu posso vender a da B1, mas eu não posso vender a do B2. Por quê, professor? Porque a do B2 ele é característico, ele tem que vir notificação B2. Por quê? Porque a da sibutramina, que é a do B2, precisa vir junto à notificação um termo. Um termo de quê? De responsabilidade, onde esse termo vem 3 vias. Uma fica com a farmácia, outra com o paciente e outra com o prescritor.
Sério, professor? Sério, porque as substâncias B2, elas podem causar alterações, como cardíacas, né? São medicamentos utilizados para pessoas com obesidade. E aí elas precisam ter uma peculiaridade melhor, né? Tem que ter esse termo associado. Ah, entendi, né? Então, qual é a outra que seria notificação de receita? A C1 não é notificação, ela é receita de controle especial. É muito comum a gente ver. E quais são os medicamentos que podem ser prescritos nessa C1? Pode ser prescrito os antidepressivos, os antipsicóticos. Exemplo, professora, de nome, né? Um antidepressivo, fluoxetina, sertralina, paroxetina, os anticonvulsivantes, como fenobarbital, como trileptal, são todas substâncias anticonvulsivantes que podem ser prescritas aí. Um ou outro, antipsicóticos, que são utilizados para esquizofrenia. Lá vai haloperidol, risperidona, quetiapina, todos esses estão dentro desse receituário de controle especial. Outra peculiaridade do receituário de controle especial, porque todas essas notificações, se vocês já viram, né, já pegaram uma notificação, só tem um espaço para uma substância, ou seja, só pode ser prescrito um medicamento. No receituário de controle especial, pode ser prescrita até 3 medicamentos, desde que sejam da mesma classe. Por exemplo, uma amitriptilina com haloperidol, ou seja, um antidepressivo com um antipsicótico pode ser prescrito, mas todos eles precisam ser de controle especial. Outro tipo de receituário de controle especial é a C5. Professora, eu estou vendo aí no slide que tem a C4. Já eu falo da C4. Por que que eu pulei a C4? Porque a C4 ela saiu, dentre essas atualizações que eu falei, ela saiu da portaria 344. Ai, e pode, professora, sair? Pode. Por quê? Porque a C4 era dos antirretrovirais. E aí, como esse medicamento não era comercializado, ele vem direto para o município, só para os pacientes cadastrados, né, com doenças sexualmente transmissíveis, doenças infectocontagiosas, ele passou a ter uma resolução própria e saiu da portaria 344. Então, a gente está com ele aí só para eu explicar essa situação, mas ele saiu da portaria 344. E a C5, que também é receituário de controle especial, é a dos anabolizantes. Os anabolizantes, eles podem ser prescritos no receituário de controle especial C5. A C1 é de uma forma, a C5 é de outra. Por mais que todos sejam aquela branquinha maior e tem o nome receituário de controle especial, ok? Vamos voltar aqui para as notificações. A notificação de receita é C2. O que é que quer dizer isso? A C2, gente, ela é a dos retinóis. Ela não vai ter a cor nem amarela, nem a cor verde, nem a cor azul. Ela vai ser uma cor branca. Não dá para confundir com o receituário de controle especial, não. Por que, professora, não dá para confundir? Porque, gente, ela é pequenininha, ela é tipo uma notificação, é tipo um talunário, mas ela tem a cor branca. E quem pode ser prescrito nela? Os retinóides. Qual é um exemplo de retinóide? A isotretinoína, que é o famoso Roacutan, utilizado para acne, né? Está dentro dessas notificações de receita. Outra peculiaridade, ela também vem com o termo de consentimento do paciente. Por quê? Porque ela pode causar, né, problemas no feto, problemas hormonais. E aí na caixinha vem até com a mulherzinha cortada, a mulher grávida cortada, porque a mulher em período fértil não pode utilizar essa substância. Até pode, mas utilizando no mínimo 2 métodos contraceptivos, certo? Eu vou falar mais na frente e mostrar o modelinho da notificação. E a outra é a notificação de receita da talidomida, que a gente diz que são os imunossupressores. Ela é C3.
Da mesma forminha, talonáriozinho branco. Professor, esse medicamento eu nunca vi em farmácia. Não vê mesmo, porque ele não é vendido em farmácia, certo? Ele também vem para o município para dispensação de pacientes que necessitam. Eu tenho uma historinha para falar daqui, né? A talidomida, gente, ela é uma substância que era utilizada para enjoos em grávidas. E aí, ela passou a ter essa recomendação porque livre, venda livre, ela era de venda livre. Porque foi percebido que as mulheres grávidas que utilizavam a talidomida estavam tendo bebês, né, com focomelia. O que é a focomelia? São aqueles membrinhos pequenininhos e as perninhas pequenininhas, quando não perdiam o bebê, né? E aí passou a ser bem controlada o uso. Ela passou muito tempo fora do mercado, aí depois voltou e passou a ser bem controlada, só sendo utilizada em 4 situações. Lúpus, né, que é uma doença relacionada à imunidade, o mieloma múltiplo, pacientes com reações à hanseníase e para pacientes com HIV. Aí foi permitido o uso dela. Só que vocês vão observar que ela também tem um monte de peculiaridade. Inclusive, em idade fértil, a mulher tem que ter cautela ao utilizar. Não é nem recomendado arriscar, certo? E sorte desse controle da portaria que a gente conseguiu diminuir o índice dessas crianças com focomelia. Hoje a gente mal vê criancinhas com os bracinhos e as perninhas curtas, né? Que a gente chama de focomelia. Por que focomelia? Porque as criancinhas nasciam parecendo uma foquinha, né? E aí, gente, falando da notificação de receita, a gente vai ver que 3 classes pode prescrever. Quem são? Os médicos, que a gente já sabe, os dentistas podem prescrever essas substâncias. Sério, professora, se eu fosse farmacêutica, eu barrava. O que é que o dentista quer prescrevendo medicamento para ansiedade, para depressão? Porque tem tudo a ver, certo, gente? Tem pacientes que têm alto índice de ansiedade, de pavor, que causam doenças relacionadas a esse tipo. É, por exemplo, e outra coisa, muitos tratamentos que não são para ansiedade nem depressão pode ser utilizado por dentista, como por exemplo, DTM, né, que é uma doença que é diagnosticada por dentista, mas que está relacionada com o sistema nervoso central. A neuralgia do trigêmeo. Eu tenho neuralgia do trigêmeo, meu diagnóstico foi dado por um dentista. E o tratamento era com o quê? Com anticonvulsivante. Então, existem várias formas de serem, né, necessária a prescrição por esse tipo de classe, que são os dentistas. E o outro é o médico veterinário. Agora, o médico veterinário, a gente tem que entender que ele tem que ter uma prescrição para o animal. Não adianta pegar uma notificação com o nome de uma pessoa e o carimbo lá de um médico veterinário. Não vai ser liberado. Não é para ser liberado. É para ser liberado desde que seja para o animal. E existe, professor, animal ansioso, animal com convulsão. Existe. Tem animal que desde quando nasceu tem convulsão e usa antiepiléptico. Então é permitido. A portaria ela permite, né, que o dentista prescreva tanto na notificação de receita A quanto B, como também em receituário de controle especial. Não existe, gente, uma lista dizendo o dentista prescreve isso. Ele prescreve. Agora a gente tem que se atentar ao destino dessa prescrição, ok? Como eu falei para vocês em relação ao médico veterinário. Não adianta uma pessoa chegar com a receita de, por exemplo, anorexígeno, com o nome da pessoa, né? E lá o carimbo do médico veterinário. Você, como farmacêutico, pode sim barrar essa prescrição, ok? E aqui é mostrando as 3 listas, né? A Azinha, que é a amarela, a Bzinha, que, olha o cuidado, aqui B, quando vem B,
é só a B1. E se fosse B2, era só a dos anorexistas. Não adianta aqui também ter B2 e vir um da lista B, um clonazepam, por exemplo. Não pode, ok? E essa, gente, é a que eu falei da mulherzinha cortada, do retinoide, da isotretinoína, do famoso Roacutan, ok? Vamos ver individualmente cada um. Aí, gente, tem uma peculiaridade também. Essas receitas, elas deixavam o farmacêutico meio confuso, porque tinha notificação que só valia dentro do estado. Se vocês veem bem aqui, isso aqui é o F. O F é a unidade federativa. E aí tinha, por exemplo, a lista A, a lista B, se viesse o F, Ceará, né? 85, que o número da gente é 85, e a pessoa fosse para outro estado, ela não comprava o medicamento. Por quê? Porque a portaria 344 dizia que só podia ser vendido dentro da sua unidade federativa. Então, eu não comprava em outro estado. Aí saiu essa lei, que é a Lei 13.732 de 2018. Olha aí, mais uma atualização da portaria. Em 2018, ele diz que todo receituário de medicamento passa a ter validade em todo o território nacional. Ou seja, eu compro em qualquer lugar. Aí a gente vai ver outra peculiaridade da lista A, já a gente vê. Mas com essa lei passou a ser permitido em todo o território nacional a venda dos medicamentos. Ou seja, se eu estou aqui numa consulta médica pela manhã e não conseguir passar na farmácia porque eu vou viajar para outro estado, eu posso levar minha receita e comprar lá, certo? E aí a Receita diz isso, né? Terá validade em todo o território nacional, independente da unidade federativa em que tenha sido emitida. Eu falei da peculiaridade da lista, né, da notificação A. Por quê? Porque a notificação A, ele até permite que seja vendido, certo? Em outro estado. Mas o que é que acontece? Se for a notificação A, o prescritor ele tem que mandar uma justificativa médica dizendo a necessidade do uso. E se eu chegar na farmácia lá no Piauí, por exemplo, o farmacêutico de lá, ele tem até 72 horas para entregar a vigilância sanitária do seu estado e dizer, ó, comunique a vigilância do Ceará que essa notificação chegou aqui. Ou seja, eu posso vender? Posso. Mas eu só vendo como farmacêutico se vier com a justificativa e se eu, como farmacêutico, tiver até 72 horas para entregar a vigilância sanitária do meu município, lá de Teresina, por exemplo. Aí eu até brinco que os farmacêuticos às vezes detestam pegar uma notificação de receitar, né, vinda de outro estado. Porque dá trabalho, a gente tem que ir lá na vigilância, entregar a notificação, a justificativa e tirar a responsabilidade de si, certo? Mas saibam que é só com a notificação lá que tem isso, tá bom? Pronto. Aqui, gente, é um resumão que eu achei muito legal de trazer para vocês, porque é uma forma de vocês gravarem. A lista A, né? Ele tem que solicitar essa numeração. Aí eu tenho que explicar isso aqui para vocês. O F, eu já mostrei para vocês, que é a unidade federativa. Vem essa numeração aqui. Professor, o que é essa numeração? No meu talonário, esse é o número do meu talonário. É como se fosse realmente um cheque. Associe como se fosse um cheque. Mas aí, aqui embaixo, dados da gráfica, como o nome da gráfica, o endereço e esse CGC aqui, que é o número que foi emitido pela Vigilância Sanitária, tem que estar aqui. É um intervalo, certo? Se eu solicitei junto à Vigilância Sanitária, por exemplo, eu como prescritora, como médica, eu solicitei a vigilância, 100 talonários. Ele vai me dar na numeração 001 até a 100. O que é que quer dizer isso? Que esse intervalo de 001 a 100 está bem aqui, e esse número aqui vai ter que estar dentro desse intervalo. Se eu for a primeira paciente desse prescritor, o meu número vai ser 001.
E esse 001 tem que estar dentro desse intervalo. Professora, se não tiver, a farmácia não vende, porque pode associar, né, que seja falsificado. A notificação seja falsificada. E existe isso e muito falsificação de receita, certo? Então, a vigilância emite. Essa receita é válida em todo o território, na condição de vir com a justificativa e que o farmacêutico tem até 72 horas para enviar a vigilância sanitária. Essa validade, a data que vem aqui, ó, data, tem que ser de 30 dias. Como assim, professor? Se hoje é 27, né? 27, vai dar aqui 27 de setembro de 2022. Eu só tenho 30 dias para comprar essa receita. Então, eu só tenho até o dia 26 de outubro para comprar essa receita. Senão, a receita é falsificada. Ok? Tem que prestar atenção com todos os dados do paciente. E aqui ele está dizendo Ritalina 10 miligramas. É porque é o exemplo que ele tem da A3, a Ritalina ou metilfenidato, certo? Lembrando, só pode um medicamento por receita, óbvio, né? Ela é unitária. E na dose de ampola, ela pode até 5 ampolas. Professor, e o que quer dizer esse tratamento para 30 dias, professor? Pronto, tratamento para 30 dias quer dizer o seguinte: ele botou aqui 120 comprimidos. Eu não vou pela quantidade que ele está botando aqui, não. 120 comprimidos, não. Eu vou pela posologia. Se ele está usando 4 comprimidos ao dia, ele está prescrevendo 4 comprimidos ao dia. E eu posso dispensar até para 30 dias. Se é 4 comprimidos, são 4 ao dia, vezes 30, 120 comprimidos. Posso dispensar, professora? Pode. Pode dispensar exatamente essa quantidade de 120. Mas, por exemplo, se ele tivesse colocado 3 comprimidos aqui e aqui ele tivesse dizendo 120 comprimidos, eu não dispensaria 120, porque a portaria ela me resguarda que o tratamento só é para 30 dias. Se eu coloquei 30 comprimidos aqui, eu só posso dispensar 90 comprimidos e não 120. Professor, mas o cliente não ia se conformar. Não ia, mas você teria argumentos para justificá-los. Por quê? Porque senão vai dar problema para você. A vigilância volta e diz que você vendeu incorretamente, ok? E aí, lembrando que esse tipo de notificação precisa da justificativa do médico, que é um exemplo que está aqui para vocês à esquerda, ok? Com o carimbo e o médico dizer por que o paciente deve utilizar esse medicamento, colocando o diagnóstico ou CID. E o farmacêutico pobre tem até 72 horas para entregar isso à vigilância sanitária, ok? Vamos lá, saímos da A, agora vamos para a lista B. Tem duas peculiaridades. Na lista B tem duas peculiaridades. Não funciona da mesma forma. A lista B1, tá vendo aqui como vem o Bzinho? E a lista B2 vem o B2. Cuidado. Todos eles o prescritor precisa solicitar junto à vigilância sanitária, precisa imprimir o seu talonário e a validade da receita é 30 dias, certo? 30 dias. O que quer dizer isso? Se eu compro hoje, eu só tenho até 30 dias do próximo mês, né? Até o dia anterior ao que está prescrito aí. Então, tanto uma quanto a outra é a mesma coisa. É válido em todo o território nacional, não importa mais a unidade federativa, ela é válida em todo o território nacional. E conferir essa numeraçãozinha, tá aqui a numeração e tá aqui a numeração dessa impressão. Tem que estar dentro desse intervalo. Aí, o que é que acontece? Aqui é onde a gente tem que prestar atenção. A lista B, a gente pode dispensar o tratamento para 60 dias, ou seja, 2 meses de tratamento. O que é que quer dizer? Aqui nesse exemplo tem um Rivotril, que é o clonazepam. Se ele botar aqui um comprimido ao dia, ou um comprimido antes de dormir,
o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular se é um antes de dormir e eu posso dispensar até para 60 dias, eu posso vender, né, como farmacêutica, duas caixas. Duas caixas de 30 ou uma caixa de 60. Mas, por exemplo, ele botou 2 comprimidos ao dia. E aí, professora, quanto eu posso colocar? Se é 2 ao dia e a portaria me resguarda que eu posso até para 60 dias, eu posso me dar até 120 comprimidos. Ou duas caixas de 60, ou 4 caixas de 30. Professora, mas por exemplo, se o médico bota aqui 120 comprimidos, mas ele colocou na posologia só um comprimido ao dia, eu só posso vender 60, né? Só. Os 120 dele ficou por conta dele. Ele não vai poder, a farmácia não pode vender. Mas se for o contrário, professor, ele botou 60 comprimidos, mas botou 2 ao dia. Eu posso vender 120? Também não. Se ele botou só 60 comprimidos, e mesmo a resolução, a portaria me permitindo, né, vender para 60 dias, eu não vendo. Por quê? Porque subentende-se que esse prescritor quer o retorno do paciente com 60 dias. Ou seja, ou ele quer o retorno do paciente com antes de que a portaria me resguarde. Então, eu não posso dar um medicamento a mais se o prescritor não solicita. Mas eu posso barrar o a mais que ele coloca quando a resolução não me permite. Posso, porque eu me resguardo com a resolução, certo? E lembrando, vale todo o território nacional. Quais são os medicamentos? São esses, né? Clonazepam, diazepam, bromazepam, lorazepam. Tem vários medicamentos que podem ser prescritos nessa tipo de notificação. E a B2? Gente, a B2, ela se divide ainda em duas formas. A sibutramina e os outros anorexígenos. Os outros anorexígenos, eu só posso liberar o tratamento para 30 dias. Já a sibutramina eu posso liberar para 60. Ou seja, a maioria dos anorexígenos prescritos é a sibutramina, certo? Os demais acabam sendo bem menos prescritos e o controle é maior em cima da sibutramina. Aí, cuidado, a apresentação da sibutramina é de 10 ou 15 miligramas. E aí, a resolução própria da sibutramina, que é uma dessas atualizações, ela diz que só pode ser prescrito no máximo 15 miligramas por dia. Professora, o que é que quer dizer isso? Quer dizer que não adianta o médico colocar 2 comprimidos de 10 miligramas, por exemplo, que eu não vou vender. Eu, como farmacêutica, não vendo. Por quê? Porque a resolução diz que é no máximo 15 miligramas. Se é 2 ao dia de 10, eu estou tendo 20 miligramas. Ultrapassa a dose máxima permitida. Certo? Cuidado. Não libera. Se ele disser tomar um comprimido 2 vezes ao dia, eu não libero, não libero, não libero de jeito nenhum. Eu só vou liberar a quantidade para que 10 miligramas 1 vez ao dia. Pronto, certo? Ou se ele prescreve a de 15 2 vezes ao dia, fica 30 miligramas. É pior ainda, eu não permito, certo? Não deixa de jeito nenhum. Ai, mas eu quero vender mais. Só que você vai ter problema com a vigilância sanitária. Lembrando que a sibutramina e os anorexígenos precisam vir com um termo de responsabilidade, onde uma via fica na farmácia, outra com o prescritor e outra com o paciente. Lá vem dizendo todos os riscos que o paciente precisa ter ciência. Entrando na notificação de receita C2, a lista de C2 é essa daqui, ó, mostrando a receita que tem uma peculiaridade. Vamos lá. Essa mulher grávida é proibido utilizar em grávida. A mulher, se utiliza esse tipo no período fértil, ela tem que utilizar com, no mínimo, 2 métodos contraceptivos. Ok? Outra questão. Aqui. Se vocês observarem e conseguirem ver, tem prescrição inicial e subsequente. O que quer dizer isso? Porque quando é a prescrição inicial, vem com o termo de conhecimento de risco e consentimento para o paciente. E aí, o médico bota prescrição inicial, aí coloca, né?
xizinho, e a partir da subsequente não tem necessidade de vir um termo. Então, se vier subsequente, é porque o paciente já utiliza e já foi entregue esse termo em alguma farmácia, certo? Lembrando, a notificação ela é impressa pelo prescritor, né? A vigilância sanitária emite essa numeração também, e essa data aqui de validade só é 30 dias. A maioria deles, gente, é 30 dias, certo? Não pode ser vendido. Ah, eu fui no médico já faz 2 meses, eu vou atrás de comprar agora para iniciar o tratamento. Não vende. A farmácia só pode vender até 30 dias. Outra questão é a história da aquisição, né, em outro território nacional. Ele pode ser vendido e segue a Lei 13.732 de 2018, ok? Lembrando, a notificação de receita especial para C2, ela tem que vir com essa gravidinha cortada e tem que vir com o termo quando é primeira vez. Aqui, o que é que está dizendo nesse negócio? Ó? Símbolo indicativo com a seguinte advertência: risco de graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto. Ok? É um risco muito grande, então não é bom pagar para ver. E outro detalhe que eu já tinha mostrado para vocês, mas aqui dá para visualizar melhor, é se a prescrição for inicial, tem que vir com um termo de esclarecimento que o paciente está ciente quando é mulher em relação a isso, ok? Aqui é a datalidomida. A datalidomida é aquela que eu expliquei que não é vendida em farmácia. Ela vem para o município e só é dispensado naquelas situações. Lúpus, mieloma múltiplos, reações rancênicas, pacientes que têm rancenias e DST-ATs, ok? E ela tem que vir, gente, com essa apresentação aqui. Ela é específica, notificação de receita de talidomida. Por quê? Porque vem o CID da doença. Se não for o CID que se enquadra essas 4 doenças, não pode ser dispensado, certo? E aí, gente, precisa também vir, claro, né, que somente pode ser prescrito para mulheres em idade fértil após avaliação médica, onde é solicitado um teste de gravidez e através de métodos, né, que comprovem a utilização de pelo menos 2 métodos efetivos de contracepção para mulheres, sendo pelo menos um deles de barreira. O risco de mulheres em idade fértil engravidar é alto. E não é aceitável dizer, não, eu não tenho companheiro, não, eu não estou fazendo. Não. Só pode utilizar, mesmo se não tiver com vida sexual ativa, com essas duas situações. Lembrando que carimbo padronizado da unidade básica. Por quê? Porque só é liberado pelo município, ok? E aqui é o nosso receituário de controle especial. É válido, né? Também para 30 dias, ela vem em 2 vias, ok? E se for C1, é aquela lista que eu falei para vocês. E se for C5, é a dos anabolizantes, onde a dos anabolizantes precisa do CID e do CPF do paciente. É o que diferencia a da lista C1 para a da lista C5, ok? E o tratamento, professora? O tratamento pode ser até para 60 dias. Calma. Até para 60 dias, os anorexia ou os anabolizantes, todos é até para 60 dias. E da lista C1 é se for antipsicótico e antidepressivo. Porque se for antiparkinsonianos e anticonvulsivante, a liberação é até para 60 dias. Por quê, professora? Porque são doenças crônicas que não vai ter uma cura imediata. Então, o paciente ele pode se resguardar comprando, se tiver a necessidade, quiser, comprar até para 180 dias, certo? Aí a prescrição, tanto da C1 quanto da C5, é no máximo 3 substâncias, desde que sejam da mesma lista, ok?
E aí nós vamos para o capítulo 7 da portaria, que ele fala da guarda, que foi o que eu expliquei. Todos deverão ser guardados sob chave ou outro dispositivo de segurança e ficar sob a responsabilidade do farmacêutico. Não pode vender medicamento se não for o próprio farmacêutico. E aí, gente, saiu uma portaria, né, atualizada, que revoga a história de que a gente teve durante o momento pandêmico portarias próprias, né? RDCs próprias, permitindo a venda de determinadas das substâncias por um período maior. Ao invés de só ser dispensado para 60 dias, passou a ser para 180, certo? Mas, do dia 22 de abril de 2022, acabou isso. Voltou a vigorar o que já existia antes da pandemia. E aí a gente atende à quantidade prescrita, segundo a portaria, volta a ser vedado televendas, como acontecia de venda remota, e a hidroxicloroquina, que passou a ser de retenção de receita, deixa de ser retenção de receita. Gente, a gente finaliza agora nossa aula, e na próxima aula a gente faz uma revisão geral e inclui a resolução 20. Bons estudos a todos!